Terra em disputa. Uma história de dor e resistência. Olá a todos os que buscam compreender as complexidades do nosso mundo. Hoje, embarcaremos em uma das narrativas mais dolorosas e persistentes da história contemporânea. O conflito entre israelenses e palestinos. Não é uma história simples, com heróis e vilões definidos. É um mosaico de séculos, entrelaçando fé, identidade, terra e o sonho de um lar. Preparem-se para uma jornada através do tempo onde cada pedra, cada nome e cada promessa ecoam com a esperança e o desespero de gerações. As raízes de uma luta milenar, promessas e passados. Para entender o presente, precisamos voltar milhares de anos. Esta terra, conhecida por muitos como Terra Santa, é o berço de três das maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para os judeus, é a terra prometida por Deus a Abraão, a pátria ancestral onde seus templos foram erguidos e destruídos. Para os palestinos, majoritariamente árabes muçulmanos e cristãos, é a terra onde seus antepassados viveram por séculos, onde suas vilas e cidades floresceram. Ao longo da história, esta região foi palco de impérios e invasões. Gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, todos deixaram suas marcas. Por séculos, a Palestina otomana foi uma terra de diversidade, com comunidades judaicas, cristãs e muçulmanas convivendo em relativa paz, embora sob domínio imperial. O despertar do nacionalismo e a tempestade do século XX, a virada do século XX trouxe consigo o fervor do nacionalismo. Entre os judeus da Europa, o sionismo, o movimento pelo retorno à pátria ancestral e o estabelecimento de um Estado judeu ganhava força, impulsionado por ondas de perseguição e antissemitismo. Ao mesmo tempo, entre os árabes da Palestina, um sentimento nacionalista palestino começava a se solidificar, à medida que viam sua terra natal sob a crescente influência externa e a chegada de novos imigrantes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, a Grã-Bretanha assumiu o controle da Palestina sob o mandato da Liga das Nações. Foi um período de tensões crescentes. A Declaração Balfour de 1917, que prometia um lar nacional para o povo judeu na Palestina, acendeu a esperança para uns e o alarme para outros. Os palestinos, que eram a vasta maioria da população, sentiram-se traídos e viram sua soberania ameaçada. A imigração judaica aumentou, especialmente com a ascensão do nazismo na Europa e o Holocausto. A cada navio que chegava, a terra, que parecia vasta para alguns, tornava-se cada vez mais disputada, mais saturada para outros. Conflitos violentos entre as comunidades tornaram-se mais frequentes, e os britânicos, incapazes de controlar a situação, decidiram entregar o problema à recém-formada Organização das Nações Unidas, a partilha e o início da tragédia moderna. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina, um Estado árabe, um Estado judeu e Jerusalém sob administração internacional. Para os sionistas, era a concretização de um sonho de milênios. Para os palestinos, era uma divisão injusta de sua terra, negando-lhes o direito à autodeterminação. Eles rejeitaram o plano. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. Imediatamente, os países árabes vizinhos atacaram, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense, conhecida pelos israelenses como Guerra da Independência e pelos palestinos como Nakba, a catástrofe. O resultado foi devastador para os palestinos. Centenas de milhares foram expulsos ou fugiram de suas casas, tornando-se refugiados em países vizinhos ou em outras áreas da própria Palestina. Vilas foram destruídas e a paisagem humana da região foi irremediavelmente alterada. A Cisjordânia e Gaza ficaram sob controle árabe, mas não se tornaram um Estado palestino independente. Anos de conflito e frustrações. As décadas seguintes foram marcadas por guerras, ocupações e atos de violência de ambos os lados. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias foi um divisor de águas. Israel conquistou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, as colinas de Golã e a península do Sinai. De repente, milhões de palestinos na Cisjordânia e em Gaza se viram sob ocupação israelense, vivendo sob um regime militar que controlava todos os aspectos de suas vidas. A ocupação
gerou resistência. A Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, emergiu como a voz política e militar dos palestinos. A esperança de um Estado palestino persistia, mas a realidade era de assentamentos israelenses crescendo nos territórios ocupados, muros sendo construídos e um ciclo interminável de ataques e retaliações. As intifadas ou levantes palestinos nas décadas de 80 e 2000 expressaram a frustração e o desespero de um povo sob ocupação. A violência escalou, custando vidas de palestinos e israelenses, civis e combatentes. Tentativas de paz, como os acordos de Oslo nos anos 90, trouxeram um lampejo de esperança, com reconhecimento mútuo e a promessa de um futuro de 2 estados. Mas a confiança se desfez, as negociações estagnaram e a violência ressurgiu. O presente, um legado de perda e um futuro incerto. Hoje, a situação permanece profundamente complexa. A faixa de Gaza, sob bloqueio israelense e controle do Hamas, vive uma crise humanitária crônica. A Cisjordânia é pontilhada por assentamentos israelenses, postos de controle e um muro de separação que fragmenta comunidades palestinas. Jerusalém Oriental, reivindicada por ambos como sua capital, é um caldeirão de tensões diárias. Para os israelenses, a segurança é uma preocupação constante, impulsionada por ameaças de grupos armados e pela memória viva de ataques terroristas. Para os palestinos, a dignidade, a liberdade e o direito a um Estado próprio são aspirações fundamentais, constantemente adiadas. As histórias de perda são infinitas em ambos os lados. Pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, lares destruídos, sonhos desfeitos. O debate internacional sobre solução de 2 estados, apartheid, direitos humanos e segurança nacional continua. Mas no terreno, a realidade é de sofrimento humano e uma convicção profunda de ambos os lados de que o direito está com eles. A conclusão, uma questão para a humanidade. Então, qual é a conclusão? Quem está certo, quem está errado? A verdade é que não há uma resposta simples. Esta é uma narrativa de 2 povos, cada um com sua própria história de dor, de resiliência e de reivindicação de uma mesma terra. É uma ferida aberta no coração do mundo, que nos desafia a olhar além das manchetes e das polarizações, que nos força a reconhecer a humanidade em cada face, em cada lágrima, em cada súplica por paz e justiça. A conclusão, meus amigos, não está neste vídeo, está em cada um de nós, na forma como escolhemos olhar para essa história, na empatia que cultivamos e na crença de que, mesmo nas maiores adversidades, a busca por uma coexistência pacífica deve persistir. O que esta história desperta em você? Deixe sua reflexão nos comentários. Se você se sente tocado por histórias que nos fazem pensar e questionar, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas explorações.